Quando Jesus esteve aqui na terra, ele multiplicou o alimento, transformou água em vinho, curou e ressuscitou pessoas. E mesmo depois do ministério dele aqui no mundo, os apóstolos também fizeram milagres. E por que não vemos mais os milagres acontecerem com tanta frequência? Você já se fez esta pergunta? Infelizmente, muitas vezes oramos pedindo a cura, mas esta cura não vem. Clamamos pela restauração de um relacionamento que nem sempre acontece. Será que hoje Deus não opera mais milagres? Por outro lado, chega a ser surpreendente ver tantas igrejas divulgando que realizam curas. Com apenas uma imposição de mãos ou até mesmo um sopro, pessoas abandonam a cadeira de rodas e tumores desaparecem. Com isso, muitas pessoas pensam que operar milagres é o que identifica uma igreja verdadeira. Mas você já parou para se perguntar o que a Bíblia diz sobre o assunto? O livro sagrado indica que este é o sinal de uma igreja verdadeira? E vou além. Será que todos os milagres operados nestes lugares vêm de Deus? Ou seriam estes milagres um sinal usado pelo inimigo para enganar as pessoas? Vamos entender o que a Bíblia fala sobre isso? Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, apresentado por Joel Flores. No programa anterior, já falamos sobre como o mundo estaria envolto em mentira e confusão antes da volta de Jesus. Satanás usará todo o seu poder, toda a sua estratégia para conduzir o ser humano no caminho do erro e assim separá-lo da verdade que é Jesus. Olha só o que diz a Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 12, verso 12. Apocalipse 12, 12. Diz assim, por isso festejais os céus e vós o que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande ira, grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Enquanto os dias passam, a ira do diabo é maior. O diabo está muito irado. Ele quer que todo mundo possa perder. E o diabo desceu com muita raiva. E ele tem uma estratégia para enganar a humanidade. Ele é muito sutil. Ele pode manifestar o seu poder para provar que está certo. Por exemplo, hoje ele usa muito a diversão e o entretenimento para distrair as pessoas do que realmente é importante. Pode ser que você está tão distraído e entretido que o tempo passa e as oportunidades de salvação são negligenciadas. Não aproveita cada oportunidade, cada dia que Deus dá para você. O diabo é muito astuto. Ele pode manifestar seu poder. O apóstolo Paulo escreveu para os coríntios, no livro de 2 Coríntios, capítulo 14, o verso 11. Ali o apóstolo Paulo diz que Satanás pode se disfarçar de anjo de luz. Você lembra, desde o Éden, quando se disfarçou de serpente para enganar a Eva? Ele sabe que é o melhor método para cativar a atenção do ser humano. Ou seja, o diabo não mostra o rosto. Porque se fosse assim, ninguém lhe daria importância. Ele sempre se esconde de trás das coisas mais lindas que existem na vida para arruinar a vida.
lá no Jardim do Éden, ele não só se disfarçou, mas ele também realizou um falso milagre. Mas como? Ele enganou Eva ao fazê-la acreditar que ela pode iniciar uma conversa com uma cobra, com uma serpente. As cobras não falam. Mas Satanás chamou muito a atenção de Eva, fazendo um aparente milagre, fazendo que uma cobra possa falar. Hoje queremos falar sobre aquela estratégia diabólica, onde há uma manifestação de poder para realizar milagres, poder para curar os doentes, poder para expulsar demônios. E as pessoas poderiam dizer que é a manifestação do poder de Deus. Mas eu quero te falar uma coisa. Nem todo milagre vem do céu. Olha só o que diz o livro de Mateus, capítulo 7, verso 21 ao verso 23. Jesus está falando assim: nem tudo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia há de dizer-me: Senhor, porventura não temos profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Você percebe que Jesus aqui está falando de duas coisas: expulsar demônios em nome de Jesus e fazer milagres em nome de Jesus. Mas aqui Jesus diz assim: então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Ou seja, muitas pessoas que agora usam o nome de Deus para expulsar demônios, para curar doentes, não significa que Deus está com eles. Porque simplesmente usaram o nome de Deus para realizar milagres, mas esses milagres não vinham de parte de Deus. Você quer uma prova? Você quer ver como isso é mais claramente falado aqui na Bíblia? Vamos para o livro de Êxodo, capítulo 7. Vamos ler o verso 9 até o verso 12. O livro de Êxodo, capítulo 7, verso 9, diz assim: quando Faraó vos disser, fazei milagres que vos acreditem, dirás para o Faraó, ou para Arão, toma o teu bordão e lança diante de Faraó, e o bordão se tornará em serpente. Então Moisés e Arão se chegaram ao Faraó e fizeram como o Senhor lhes ordenou. Lançou Arão o seu bordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ele se tornou uma serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as ciências ocultas. Você percebeu neste passagem bíblico? O diabo também pode fazer alguma coisa semelhante àquilo que Deus faz. Aqui você percebe o milagre de Deus e o milagre do diabo. Muitas pessoas acreditam que uma igreja que faz milagres é ali que está a presença de Deus. Porque muitas pessoas preferem ver do que crer na palavra de Deus. Então, aqueles que querem ver para crer serão facilmente seduzidos para que possam ver milagres, mesmo quando eles estejam ensinados de forma contrária à palavra de Deus. E você tem que saber uma coisa: a evidência onde está a presença de Deus não é onde há milagres, mas é onde a sua palavra é aberta, onde sua palavra é estudada, onde a presença de Deus é solicitada. E quando a presença de Deus está em um lugar, sua presença pode trazer paz, tranquilidade. A presença de Deus não traz uma falta de controle das emoções, não. É tranquilidade, é paz.
Mas hoje Satanás se aproveita da necessidade das pessoas e começa a confundi-las. E você não se surpreenda que ele pode até mesmo se disfarçar de religiosidade, colocando soluções imediatas para seus problemas em nome de Jesus, em nome da palavra de Deus. Vejamos primeiro os milagres, aqueles milagres de expulsar os demônios. Isso é bíblico? Isso existe? E como o que as pessoas fazem agora? Bom, uma das manifestações mais dramáticas do poder do inimigo é a possessão. E isso acontece quando o espírito maligno assume o controle total da pessoa. Agora, isso é real. Uma pessoa pode ser controlada por espíritos malignos. É real. Muitas vezes, a possessão demoníaca pode ser confundida com uma doença mental. Acontece, sim, acontece. Por exemplo, muitos podem confundir uma pessoa que está endemoniada com alguém que tem esquizofrênia, com alguém que tem psicose, epilepsia ou transtorno de identidade. Mas isso pode ser diagnosticado e tratado por um psiquiatra. Mas quando se trata de uma possessão demoníaca, eu quero que você perceba a diferença. Uma pessoa que está possuída pelo demônio tem uma força sobrenatural e uma voz que não é uma voz que pertence à pessoa. Essa é a voz do inimigo. Então, essa pessoa entra em um estado de fúria e de ódio violento quando você fala sobre o nome de Jesus. Se você quer saber se a pessoa tem uma possessão demoníaca, você mencione, fale sobre o nome de Jesus, e quando o nome de Jesus é invocado, essa pessoa tem muita fúria. É uma pessoa violenta. Por outro lado, uma pessoa que tem simplesmente uma doença mental que tem que ser curada, tratada por um especialista, não é perturbada quando Jesus Cristo é exaltado. Mas se alguém é possuído por Satanás, olha só, quando você abre a Bíblia, quando você canta para Deus, quando você lê um texto bíblico, quando você fala sobre Jesus, essa pessoa tem muita raiva, tem um descontrole completo. Ali tem a diferença. Então, o inimigo não pode dominar todas as pessoas. Porque para controlar a uma pessoa, precisa primeiro do consentimento de cada pessoa. Agora, geralmente, a possessão demoníaca acontece de forma gradual. O diabo não pode dominar nossa mente a menos que nós entreguemos na direção do Satanás. Porque antes que Satanás possa exercer seu poder sobre nós, você primeiro tem que rejeitar completamente a Deus. Mas eu vou te dizer uma coisa. Cada desejo pecaminoso que você acaricia na sua vida, que você abriga na sua vida, que você tem no seu coração, guarda ali, você está dando um ponto de apoio para o diabo. Agora, vou falar sobre o exorcismo. Você sabe que o exorcismo fazia parte do ministério de Jesus aqui na Terra. Durante seu ministério, Jesus libertou cativos espirituais. Nos evangelhos registram pelo menos 7 milagres, onde Jesus expulsa demônios. Agora, Jesus aqui está dizendo que ele tem poder no universo, porque não existe outro poder que seja capaz de resistir à ação direta de Jesus. E nisso reside nossa certeza de vitória sobre o pecado, sobre o mal, sobre o Satanás, porque Jesus é mais poderoso. É possível que agora tenha muita pessoa que tenha essa possessão demoníaca, mas também é possível que seja libertada em Jesus Cristo. Mas eu quero te falar sobre um assunto interessante. É possível que agora existam cultos de expulsão de espíritos malignos? Esse é o ponto. Acontece que muitos desses cultos são teatros armados. E isso está comprovado. E eu vou dizer qual é o problema. O problema hoje sobre a expulsão de espíritos imundos é que em
em muitas reuniões religiosas, é surpreendente que o espírito maligno sempre está ali para ser expulso. Você acha isso normal? É incrível que tem muitas pessoas que inclusive dão até o microfone para que o inimigo se pronuncie. E muitos que vão para o culto para adorar a Deus acabam ouvindo o inimigo. Mas como é possível que cada vez que você vai para o culto tem um espírito imundo, tem um demônio para expulsar? Você sabe que esse tipo de situação nos faz duvidar da veracidade desses cultos veiculados, incluso ali na televisão. Somente por meio de uma vida consagrada ao Senhor e pelo poder de Deus podemos nós expulsar os demônios. Mas isso não é frequente, não é todo culto. Jesus afirmou isso. Você lembra quando orientou para seus discípulos? E Jesus diz, esse tipo de demônio só pode ser expulsado pela força da oração e do jejum. Ou seja, este assunto para expulsar demônio não é um show, não é uma coisa que eu tenho que armar ali, não. Precisa de muita oração, de jejum. Expulsar demônios é um dos momentos mais tensos de qualquer ministro do Evangelho. É exatamente nessa hora que Deus realiza um milagre, que Deus mostra seu poder e soberania. E ali você pode perceber que nada pode resistir o poder de Jesus Cristo. Qualquer pessoa aflita pelo mal pode ser libertada. Basta que você deseje no seu coração e você procure ajuda em Jesus Cristo. Nesse caso, você tem que procurar uma igreja, tem que procurar um pastor que possa temer a Deus, que possa pregar sobre a segunda vinda de Jesus, que guarde os mandamentos de Deus e conforme a Bíblia ensina, que guarde o sábado conforme a Bíblia ensina. Nesse lugar é onde o inimigo tem medo de entrar. Nesses momentos, quando você acha uma pessoa que está ali possessa pelo demônio, você tem que dizer para essa pessoa que nos momentos de clareza, essa pessoa afligida pelo mal pode tomar decisões por si mesma. Porque o diabo pode deixar você esses momentos de clareza mental. E é essencial que você se volte para Jesus para pedir ajuda. A pessoa precisa querer ser liberada. Então, sabe o que vai acontecer? Deus vai ouvir seu clamor. Deus vai libertar. Deus vai mandar seus anjos para ajudar essa pessoa sincera. Agora, embora a possessão seja um fenômeno real, Deus deseja e tem poder para libertar a pessoa que realmente deseja ser libertada. Como você pode expulsar qualquer tipo de mal da sua vida? Como você pode evitar isso na sua vida? Olha, você tem que seguir algumas regras, alguns passos aqui. Número 1, primeiro você tem que saber que a vitória já foi conquistada por Jesus. Dessa forma, é impossível para algum espírito dominar você se você escolhe fazer de Jesus o melhor da sua vida. É o primeiro que você tem que fazer. Número 2, você tem que jogar fora, tem que remover da sua vida todas as coisas que podem aproximá-lo para o mal. Isso inclui música rock, os derivados, pornografia, bebidas alcoólicas, cigarro, droga, qualquer forma de espiritismo, qualquer livro ou filmes de ocultismo e bruxaria, ou jogos de violência, enfim, as coisas que você tem ali, ou seja, tudo que pertence ao poder das trevas e não a Deus, não as coisas que pertencem a Deus, você tem que deixar, tem que abandonar. E muitas pessoas serão libertadas do poder do mal apenas destruindo esse tipo de material. Número 3, você tem que adotar uma dieta saudável. Você sabe que a mente e o corpo estão em sintonia. Então, tudo aquilo que acontece no nosso corpo passa pelo domínio da mente. É importante ter uma boa saúde física e também mental. Por isso tem que adquirir o hábito de ler a Bíblia todos os dias. E isso é essencial, porque a palavra do Senhor tem poder para nos proteger, para nos guardar. Nunca vai dormir sem primeiro orar a Deus. E ore de maneira específica. Peça a Deus que possa libertar de tudo que é mal.
clame para que Deus e os anjos venham para fazer companhia. E não tenha medo. Se você está com Cristo, então o inimigo vai ter medo de você. Porque se você está com Jesus, o inimigo sabe que Jesus sempre o derrotou. Ele já foi derrotado na cruz do Calvário para sempre. E a promessa de Deus é que nós não lutamos sozinhos. Não temos nada a temer, porque nosso escudo, nossa proteção vem de Deus. Que o inimigo de Deus não tenha nada em você, que seu coração pertença exclusivamente a Jesus. Tendo isso em mente, você pode repetir sempre a promessa que está no livro de Tiago, capítulo 4, verso 7. Submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de você. É dessa maneira como nós expulsamos o demônio de nossa vida, de nosso coração, de nossa casa. Agora vamos ver o outro tipo de milagre, né? Milagres de cura. Sabe uma coisa? Infelizmente, muitas pessoas vão para uma igreja não porque desejam ter um encontro com Deus. Muitas pessoas vão para uma igreja não porque desejam salvação, não porque desejam uma mudança de vida. Muitas pessoas vão para uma igreja simplesmente porque desejam um milagre de cura ou prosperidade financeira. E Satanás é muito astuto. Conhece suas lutas, conhece sua dor, porque ele causa sofrimento no mundo. Então, ele pode mostrar um caminho onde há promessas de solução imediata e pode até mesmo realizar milagres, para que você esteja longe de Deus e longe da palavra. E hoje muitas pessoas não buscam a Deus, apenas um milagre de Deus. E o que é um milagre? Milagre é quebrar as leis naturais, para que uma coisa extraordinária aconteça. E eu quero que fique muito claro esse assunto. Deus pode fazer milagres, porque Ele tem poder. Mas lembre uma coisa, Ele faz quando Ele quer, com quem Ele quer e como Ele quer. Não é como eu quero. Não é no momento que eu vou pedir a Deus que se faça agora e é agora. Não, não funciona assim. Lembre quando Jesus esteve aqui na terra. Ele ressuscitou apenas 3 pessoas. A filha de Jairo, o filho da viúva de Naim e Lázaro. Quantas pessoas haviam morrido? Muitas pessoas. Quando ele ressuscitou, foram ressuscitadas também primícias que não sabemos quem eram. Agora, houve muitas mortes, mas apenas 3 foram ressuscitados. Quando Jesus entrou para Betesda, havia muitos doentes, mas ele curou apenas um que estava ali 38 anos enfermo. O resto continuou lá. Ou seja, não há um texto bíblico prometendo que Deus vai livrar todos os seres humanos do sofrimento. Ele prometeu sua presença em todo momento, isso sim. E sua presença lhe daria a força necessária para suportar tanta dor que, às vezes, o maior milagre é a força que o Senhor dá para que você possa continuar na vida. Às vezes Deus não vai fazer um milagre como eu espero, porque em sua sabedoria, em sua onipotência, Ele diz: agora, essa oração que você está pedindo, eu não vou contestar, não vou responder, porque isso vai fazer bem para você. Jesus diz que no mundo teremos aflições. Ele não diz que todo mundo que sofre vai para uma igreja e vai ser curado. Não diz isso a Bíblia. Enquanto estivermos aqui na terra, a dor vai tocar a vida. Às vezes, Jesus fará um milagre, outras vezes não. Mas eu devo continuar confiando em Deus. Você lembra os 3 amigos de Daniel? Eles responderam para Nabucodonosor assim: não vamos arroelhar diante da estátua. Eles disseram assim: nosso Deus nos livrará, mas se não nos livrar da tua mão, assim não adoraremos sua estátua. Ou seja, Deus tem poder de fazer um milagre, mas se Ele não fizer, nós continuaremos sendo fiéis a Ele.
Veja a experiência dos discípulos de Jesus. Todos eles morreram nas piores circunstâncias, mas foram fiéis até o fim. Pedro morreu crucificado, cabeça para baixo. Tiago morreu decapitado. João foi colocado em uma panela de óleo fervente. Então, logo foi levado para a ilha de Patmos. João Batista foi decapitado. Deus não evitou o sofrimento deles. Em sua soberania permitiu. Mas Ele o acompanhou até o fim. Você lembra, na Idade Média, milhares de cristãos morreram na fogueira sendo queimados vivos? Então, de onde veio a ideia? Venham todos os enfermos, e em nome de Jesus todos serão curados. Não mais sofrimento. Se o sofrimento, você vai para a igreja e acaba, pare de sofrer. Isso não existe na Bíblia. O livro 2 Coríntios, capítulo 12, versos 7 e 9, o apóstolo Paulo foi até Jesus dizendo: tira este espinho da minha carne. Provavelmente era um problema de saúde física que atormentava. E Jesus diz: não, meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo tinha fé. E Paulo continuou servindo a Deus. Deus pode fazer milagres, mas não quando eu quero, é quando Ele quer. Não é como eu quero, é como Ele quer. Às vezes, Deus não vai tirar a montanha dos problemas, mas vai te dar força para escalar a montanha. Nem sempre Deus vai abrir o mar. Às vezes Deus vai te ensinar a andar por cima das águas. Portanto, a ideia de que em nome de Jesus hoje você será curado e assim como eu quero, não é bíblica. Agora, se isso for a verdade, as pessoas que em nome de Jesus curam na igreja, por que não vão para o hospital, onde tem tanto doente? Por que não vão para lá? Mas lembre uma coisa, Deus continua com poder e sim pode fazer milagres. Mas não quando um pastor grita, exaltando-se que tem poder. Os milagres ocorrem quando Deus quiser. E você sabe qual o maior milagre? Transformar o seu coração. Um coração destruído pelo pecado para um coração edificado para o reino dos céus. O maior milagre que Deus pode fazer em você é curar primeiro seu coração, tirar você da escuridão para andar na luz. Provavelmente não seja curar sua doença física, mas Deus pode agora transformar o seu coração. E lembre-se, Deus não acalma a tempestade, o maior milagre é acalmar seu coração. Hoje você pode receber um milagre através da palavra de Deus. E eu quero oferecer para você um curso bíblico. Através desse curso bíblico você pode compreender muito melhor o plano que Deus tem para você. E o maior milagre acontecerá na sua vida. Você pode solicitar totalmente grátis agora. Aqui na tela aparece o número. E você agora pode dizer: Senhor, faça um milagre na minha vida. Que a palavra de Deus esteja acima de qualquer milagre. E lembre que o maior milagre será você ser salvo pela graça de Deus. Vamos orar. Nosso Pai, muito obrigado por Tua palavra. Muito obrigado porque nela encontramos respostas para todas as nossas dúvidas. Hoje pedimos um milagre, mas faça-se a Tua vontade. E o maior milagre seja nosso coração transformado, porque agora ouvimos a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Convido você a procurar uma igreja adventista do sétimo dia. E lembre, está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Até a próxima.